Quais cicatrizes você tem orgulho de mostrar? Cicatrizes são como as feridas no campo de batalha. Enfim, é tudo aquilo que te fez criar casca e de alguma maneira se tornar mais forte. Nem sempre são bonitas, mas servem para a gente entender como olhar para o passado com amor e como tudo que aconteceu com você tem um propósito. Eu sou Cristiano Fernandes e ajudo designers insatisfeitos no seu trabalho a enxergarem o seu real potencial e evoluir financeiramente ao mudar para algo que brilhe os seus olhos de forma planejada como um verdadeiro LED. Quais cicatrizes você tem orgulho de mostrar? Por 20 anos fui designer gráfico, depois designer digital e empresário da economia criativa. Sou formado em desenho industrial e já trabalhei como líder de design para grandes marcas como Bradesco, Chevrolet, Natura, Rio 2016, Toyota, Nestlé, Habib's, Sadia e centenas de outras marcas. Tenho muito orgulho do meu background e dos frutos que eu colhi até aqui. Mas o que poucas pessoas sabem são as cicatrizes necessárias para que eu estivesse nesse momento. E esta poderia ser mais uma história de um menino pobre que saiu do interior e se tornou sócio de uma multinacional, mas isso seria falar de egos. E aqui nós temos que deixar o ego do lado de fora da porta, porque ego não leva a nada. E também isso aqui não é uma jornada do herói, até porque o arquétipo de herói não serve para mim, pelo pouco que eu estudei de arquétipos até então. Acho que eu estou mais para prestativo, algum petada de mago. Ainda estou aprendendo sobre isso. Muitas pessoas já me conheceram como o Cris, que foi sócio da AG2, que hoje é Sapien AG2, se eu não me engano. Mas ninguém sabe o lado do bastidor, o lado ruim de sair de casa e ir morar na capital sozinho, dividindo apartamento e muitas vezes ganhando para comer. Então eu sugiro que todos que não passaram pela experiência de morar sozinho, independente dos seus pais lá no início da sua vida, que façam isso. É um game change necessário para qualquer ser humano, eu acredito. E eu acredito que essa seria a minha primeira cicatriz. Essa cicatriz veio junto a um aprendizado. O primeiro aprendizado é que estar no lugar certo, muitas vezes com os mentores certos, é o que fez a diferença na minha vida. No início, quando me formei no industrial, eu achava que ia me formar e ia ter 50 milhões de empresas me procurando, né, pela dedicação que eu tive ali na faculdade. A grande decepção, muitas vezes, de se formar numa faculdade, numa escola técnica, não importa onde, é você não criar essa ilusão. Não é a nota que você tira na faculdade que vai definir o seu destino. Não é o quanto você se dedicou na faculdade que vai fazer o seu destino. É um conjunto de coisas. É sim também aquilo que você se dedicou e aprendeu tecnicamente na faculdade. Mas também é o network, é os amigos que você fez. E muitas vezes aquele amigo que você está trabalhando junto num trabalho da faculdade, da escola técnica, é onde você possivelmente pode se tornar um possível sócio seu. E a minha grande dificuldade logo que eu me formei foi realmente procurar o primeiro emprego. E eu havia visitado, assim, por causa do desenho industrial, diversas empresas da área industrial, grandes, e que eu gostaria de trabalhar como designer de produto. Depois de ter passado por algumas gráficas, algumas experiências não muito agradáveis, porque eu via, cara, parece um trabalho muito repetitivo, eu não conseguia realmente exercitar muita criatividade dentro daqueles trabalhos. E eu vi também que a grana não era muito alta, então eu pensei assim, cara, preciso achar alguma coisa diferente. E apareceu para mim a oportunidade de trabalhar numa terceirizada da Brahma, uma empresa que era terceirizada da Brahma em Curitiba, a convite de um primo meu. E eu fui lá fazer essa experiência e trabalhar com AutoCAD. A gente digitalizava as plantas, na época eram todas plantas impressas, a gente tinha que digitalizar as plantas, né? As plantas seriam os projetos, né? Enfim, os arquitetos e engenheiros faziam da fábrica, a gente tinha que digitalizar aquilo. E assim, eu vou te dizer que foi um salário muito legal na época que eu entrei lá, mas o ambiente frio da indústria, muitas vezes, ele me deixava aterrorizado. As relações dentro daquela indústria eram muito frias e eu não consegui viver muito tempo dentro daquele ambiente. E aí veio, né, as sandálias da humildade. Tive que botar o rabinho entre as pernas e voltar para casa e dizer, mãe, eu acho que não deu certo. A partir disso eu disse, cara, o que eu vou fazer? Já que eu testei algumas empresas, não gostei, fui para lá para uma empresa, né, que na época acho que era até uma multinacional que trabalhava para a Brahma. E eu também não encaixei, apesar de estar ganhando um salário bom. Pensei, o que eu posso fazer? Cara, eu tenho que montar minha própria empresa. E isso não foi de forma automática. Ah, Cristo já nasceu empresário. De maneira nenhuma. Aquilo que eu falei, estar cercado no momento certo das pessoas certas. Então eu tive do meu lado um colega que se formou comigo e que a gente montou a primeira empresa.
E na época era uma empresa que não existia internet, então a gente trabalhava basicamente com a arte gráfica, né, impressos. A gente fazia o que aparecesse, então era cartaz, era camiseta, era marca, era ilustração, era festa da linguiça, era festa da cerveja, era qualquer coisa a gente estava fazendo, qualquer tipo de peça gráfica para sobreviver. E por isso que eu sou muito grato a todos os sócios e parceiros que eu tive até hoje na minha vida, que fizeram chegar onde eu estou hoje. Por todas as suas vitórias, mas também por todas as cicatrizes que foram feitas em mim que me tornaram mais forte. Lembro que logo que começamos a primeira empresa, lá pelo ano de 99, quando eu me mudei para a capital, nos primeiros anos de vida eu tive um problema no ombro direito. E depois de muito procrastinar, né, eu tive que realmente fazer uma cirurgia, porque a dor era realmente muito intensa. E aí toda a grana que eu tinha economizado, praticamente dentro de 2 a 3 anos, eu tive que investir e colocar dentro dessa cirurgia. E esta foi literalmente a minha segunda cicatriz. Ela tem uns 10 centímetros aproximadamente aqui no ombro direito. E eu acredito que esse, pelo menos lá no início da minha vida, foi um dos piores momentos da minha vida, né? Onde a dor é algo diário, mas a vontade de vencer era maior. E a insistência, eu acredito, é que fez algo progredir. O apoio dos meus pais, o apoio dos meus sócios, o apoio dos meus amigos. Tudo isso fez, de alguma maneira, você criar essa casca, essa proteção para você poder crescer. E aí, como eu sou destro, não existia mesa digitalizadora, eu tive que aprender a mexer com o mouse e com a mão esquerda, que para mim foi um desafio muito grande. E ao mesmo tempo, olha só como foi o destino, eu tive que contratar pessoas e designers para treinar, para eles fazerem aquele trabalho que eu fazia. E foi aí minha primeira tentativa de me tornar um líder. E vou te dizer, é uma das coisas muito difíceis, porque no início você acha que nenhuma pessoa vai conseguir fazer o trabalho do jeito que você faz. Porque eu queria muito desenhar as interfaces, eu queria muito desenhar as marcas, as partes gráficas. No início a gente fazia muito website, desenhava aquilo na mão realmente. Né? No bom sentido, desenhava na mão no computador. Então tinha um mouse, tinha um PC, a gente tinha que fazer aquilo na mão. Eu não queria desenhar, eu não queria ensinar a desenhar, eu queria desenhar, eu queria fazer aquilo na mão, mas eu tive que lidar com isso. E por um bom período do tempo no início da empresa, eu acabei mais ensinando e treinando designers a fazer aquele trabalho que eu fazia do que realmente metendo a mão na massa. E você acha que eu não tive medo? Você acha que eu não tive medo de ter que treinar pessoas? Eu não tive medo de daqui a pouco passar aquele meu conhecimento e essas pessoas depois vão criar suas empresas e vão ser meus concorrentes? E é óbvio que eu tinha esse medo. Mas se você tem medo, vai com medo igual, porque não tem outro jeito. Eu pelo menos não vi outra saída. Então o que interessa muito, acho que o recado desse vídeo de hoje, é que, além de ser um designer por muitos anos, que colocou a mão na massa, eu acredito que eu fui forçado, até pelo destino, por essas coisas que aconteceram, a colocar e treinar designers, a colocarem eles no próximo nível. E não só designers, mas também muitos programadores que trabalharam comigo. Porque muitas vezes a gente desenhava interface, eu não tinha a menor noção de como é que programava aquilo, mas eu via que alguém conseguiu fazer aquilo na internet, então eu desenhava e dizia para o cara, tem que ficar igual isso aqui. E aí a régua do programador tinha que crescer, porque ele tinha que fazer coisas muitas vezes que ele tinha que pesquisar como é que fazia. E na época, numa internet movida a lenha, né, onde era conexão de escada, as pesquisas eram mais difíceis, os acessos a código eram mais difíceis. Então realmente puxar as pessoas para um outro nível, acho que foi algo de certa maneira, ou de forma indireta, eu sempre consegui fazer. Chegou até um momento na minha história onde a gente entrou, né, aí já pela G2, a gente conseguiu entrar dentro das faculdades, dentro das escolas técnicas e fazer com que os professores aprendessem o nosso ofício. Começamos a inserir o tipo de programa que a gente utilizava, o tipo de técnica que a gente utilizava para trabalhar. E claro, né, na época era um negócio bem roots, era uma coisa bem, se a gente for olhar hoje, é realmente completamente diferente, mas que na época era muito inovador. Porque tantas faculdades quanto as escolas, na época as escolas técnicas, elas não tinham a velocidade para se adequar nem de compra de computador, né, de compra de software, de hardware, nem nas técnicas, porque não existia uma comunicação tão fluida como existe hoje. Então, o único jeito da gente treinar novas pessoas, novos estagiários e atrair designers para o nosso time era a gente entrar na faculdade e poder dar esse tipo de treinamento para os professores, para os cursos de design que na época existiam. E que no início era um treinamento mais técnico, mas depois, conforme foi acontecendo a coisa, eu entendi que soft skills, por exemplo, aquilo que não era técnico, muitas vezes era o que eu mais gostava de trabalhar com esses profissionais. Muita gente vem bem preparado da escola, da faculdade, enfim, tecnicamente, mas muitas vezes falta aquilo que são skills invisíveis e que muitas vezes vão definir realmente o teu sucesso ou não sucesso na sua carreira. Por exemplo, coisas como responsabilidade com entrega, relacionamento interpessoal,
cumprir prazos, entender um pouco, atender, né, superar a expectativa de um briefing de um cliente. E vinham também, né, questões, muitas vezes para mim, Cris, como é que eu cresço na carreira? E eu fazia isso de forma muito intuitiva. Não tinha um preparo técnico, vamos dizer assim. Eu até aprendi, né, sobre liderança em alguns cursos, enfim, mas nada que me brilhasse o olho. Bom, voltando para a história, depois de mais de 10 anos, sendo fundador e dono de uma das maiores agências digitais do Brasil, chegou a ter 4 sedes no Brasil, né? Eram quase 200 colaboradores, trabalhamos com marcas como Embraer, Chevrolet, Natura, Nestlé, Toyota, Bradesco, entre muitas outras, né, menores. Tendo treinado e sendo líder de inúmeros, né, designers para o mundo corporativo e para o mundo, chega uma hora que, para a empresa crescer, a gente precisava vender realmente a empresa. Isso aconteceu em 2011, onde juntamos força aí com a poderosa Publicis, a quem muito honro e agradeço. E esse namoro durou aproximadamente 4 anos e em 2016 eu senti que já não fazia parte de algo que me representava, pois eu queria trabalhar com design e não mais, né, com publicidade. Em algum momento aquela empresa que foi criada como um estúdio de design, a gente fazia websites, fazia uma série de coisas, depois ela acabou, né, se transformando em uma empresa de publicidade, uma agência de publicidade voltada para o meio digital. E aquilo tudo, depois de tanto trabalho, de tanto você regar aquela plantinha, aquilo se tornar uma árvore frutífera, você viu que a maçã que você comia daquela árvore já não era a maçã que tinha o mesmo gosto. E aí bateu questões existenciais, em algum momento colaboradores viraram números, eu virei número, e o que é normal, tá? Numa grande corporação isso pode acontecer, mas não estava alinhado com a minha essência. E aí é a hora realmente de mudar. E eu acredito que essa foi a minha terceira cicatriz, né? A decisão de mudar e como mudar. Muitas vezes essa mudança ela é forçada, ela não necessariamente vem de forma natural. Mais recentemente, em 2016, então, eu voltei para a minha cidade natal e criei um estúdio de design focado em branding e em digital design, sem publicidade envolvida, nada contra, mas não era a minha praia, e ao mesmo tempo em que busquei investir pesado em autoconhecimento. Esse estúdio floresceu, com clientes de nome nacional, com uma sede linda e sócios e colaboradores lindos. Depois de alguns anos, então, em frente a esse estúdio, em 2020, eu decidi que eu queria me dedicar mais tempo ao desenvolvimento humano, tanto meu, pessoal, quanto de designers que queiram chegar no próximo nível. E essa realmente é minha paixão atual, né? Fazer com que designers cheguem a um próximo nível, que tenham uma abundância financeira dentro da sua profissão, e que, de certa maneira, estejam felizes naquele trabalho que estão, ou, de alguma maneira, se querem mudar, que a gente faça isso de uma forma planejada. Mas paixão, né, ou seja, fazer algo que você gosta, que você realmente ama, sem ter habilidade para isso, não faz sentido. Então, desde 2017, eu vim buscando essas formações para, primeiro, me autoconhecer, realmente conhecer as minhas características humanas, psicológicas, sociais, para depois, sim, poder ajudar outros profissionais. E foi aí que eu decidi me especializar, fazendo formações em desenvolvimento humano. Eu fiz, por exemplo, uma formação em coaching no Instituto Brasileiro de Coaching. Fiz também um curso no IGT e outras formações fora. Fiz até um curso de futurismo na universidade, que fica numa das bases da NASA, Singularity University. Pois só tendo uma ideia de futuro, eu acredito que a gente pode direcionar o nosso presente e as ações que a gente está fazendo agora. E tudo isso me deu segurança. Aprender na prática técnicas e a desenvolver novas habilidades para auxiliar designers nas suas carreiras de uma forma mais profissional. Eu acredito que todo designer pode e merece ser reconhecido pelo trabalho que faz e como ele melhora o mundo, mas de forma abundante, ganhando dinheiro e com qualidade de vida. Independente da idade que tenha ou da condição que veio ou que está atualmente, sim, é possível evoluir em qualquer área da sua vida. Eu acredito que todo designer ajuda o mundo a ser melhor. Seja um designer empregado, seja um designer dono de um negócio, ou designer líder de um time. Seja trabalhando no Brasil, na capital, no interior ou até no exterior. E dentro de toda essa história, essa experiência, essas tentativas que eu vim fazendo, um dos maiores erros que eu vejo um designer cometer na sua carreira é não ter clareza de onde ele quer chegar. De forma muito breve, um designer começa uma carreira querendo aprender, por exemplo, e a crescer na área técnica. E nesse início ele pode até testar e buscar um lugar ao sol. E com o tempo vai achando a sua especialidade. Mas chega uma hora em que tem que ser tomada uma decisão. Qual área do design eu quero atuar? Ficar em cima do muro é a pior decisão possível. Quando o designer está mais maduro, depois de alguns anos trabalhando, pode pintar uma dúvida diferente.
Será que eu estou na empresa certa? Será que eu não deveria estar montando um negócio meu? E novamente podemos perder tempo na busca dessa clareza, de identificar qual é o melhor caminho que eu tenho. E às vezes passar anos prototipando ou testando isso. Conheço ótimos designers que ficaram anos em uma empresa porque estavam numa zona de conforto e por algum motivo esqueceram que a única certeza da vida é a incerteza. Resumidamente, eu acredito que existam dois tipos grandes de designers, existem dois grandes grupos de designers. Basicamente são aqueles que não sabem onde estão e para onde tem que ir, e aqueles que sabem e têm clareza, cara, eu quero ir para cá, quero realmente testar um caminho profissional nessa linha. E não saber para onde ir, para mim, é o pior erro que um designer pode ter. Porque se ele não define o caminho, alguém pode definir o caminho para ele. Pode ser o governo, pode ser a sua esposa, pode ser o seu chefe, pode ser a sua empresa, ou pode ser uma pandemia. E se o designer não controla a sua carreira, ele sofre e depende da decisão de qualquer um desses fatores. Eu acredito em designers fora da média. O que significa isso? Fora da mediocridade. Eu acredito que designers transformam a vida, histórias, empresas, cidades e o mundo. Esse computador ou celular que você está vendo esse vídeo ou lendo esse texto, ele foi projetado por um designer. Essa interface que você está vendo agora e clicando nos botões já foi feito por um designer. Designers não fazem nada sozinhos, eu sei disso, mas tem grande, imensa colaboração em tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos e usamos no dia a dia. E designers fora da média produzem mais, geram mais valor ao seu trabalho, ajudam empresas e negócios a crescer, ajudam seus chefes a resolver problemas e ajudam seus usuários a melhorar as suas vidas. Ao mesmo tempo que designers abaixo da média, que dependem dos outros para crescer na sua carreira, estão fadados a serem substituídos por robôs em poucos anos. Porque se é para mim ter um replicador, alguém que não me ajuda diretamente no meu negócio, eu prefiro um robô que pelo menos não reclama do seu chefe. Pelo menos não ainda. Eu gosto muito de contribuir com o crescimento de designers fora da média. E é nítida a mudança da postura de um designer quando ele entende a importância e a responsabilidade dele no contexto de um negócio. Ao despertar para isso, um designer, ao mesmo tempo em que se dedica mais ao seu trabalho, aprende a valorizar mais o ambiente onde está inserido. E aprende a se valorizar mais com isso. E designer que se valoriza, ou conhece bem o seu valor, sabe que está se dedicando muito àquilo, ele ganha mais. Simples assim. Ele ganha mais em grana, ganha mais em liberdade, ganha mais em motivação, ganha mais em autonomia e ganha mais em respeito. Se você é um designer que chegou até aqui nesse ponto do vídeo e ainda sente que é um designer que pode crescer mais, sair da média e ser um designer fora da média, a primeira coisa é restaure sua autoconfiança. Tente sair dessa dependência do negativismo ou das pessoas que te influenciam negativamente. E se for necessário, procure a ajuda de um profissional. Pode ser um amigo, um colega, um mentor, alguém que te traga essa visão, esse zoom out da tua carreira, do próximo passo que você pode ter e da clareza necessária para que você execute a sua tarefa. Talvez um profissional desses possa te ajudar a chegar no próximo nível sem necessariamente passar por muitas cicatrizes. Então, se você é um designer que não sabe se está na direção certa, eu te digo que tem uma saída. Se esse vídeo serviu para você, faça a corrente do bem não parar. Dá um like, comenta ou indica para alguém que precisa ouvir isso. Vem comigo de propósito na direção certa, afinal também sou LED.